Oi gente, aqui é Marcelo da Integral Mind. Estou gravando esse vídeo para explicar frações algébricas e inversos, tá? Ou seja, x embaixo, o númerozinho, e letra no denominador e os problemas associados a isso, que é uma coisa que ninguém entende direito. Normalmente quando aparecem esses problemas todo mundo fica meio na dúvida do que fazer, fala, meu, mas é esquisito porque não segue a lógica linear, a gente está acostumado a pensar de uma maneira linear e isso aqui quebra essa lógica, tá bom? Então aqui estão algumas coisinhas que eu já deixei montado para não ficar fazendo barulho de caneta aí na hora de escrever nem perder tempo. Ok, a primeira coisa que a gente tem que saber é uma coisa que chama condição de existência. Qualquer coisa que você trabalhe onde você tem a letra embaixo, o denominador obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Portanto, aqui não tem uma resposta, não tem nada para eu fazer com essa conta, tá? Então, o que tem para fazer aqui é falar assim, para quais valores reais esse número A aqui, sei lá, essa conta, esse resultado, ele existe. Ou seja, qual seria o domínio da função se isso aqui fosse classificado ou colocado como se fosse uma função. Então, nesse caso aqui, ó, o m tem que ser diferente de 4. Ou seja, não pode zerar o denominador. Ah, mas se for uma conta complicada, você escreve m mais 4 diferente de 0. E aí vai ficar que o m tem que ser diferente de menos 4. Ok? Essa é a primeira coisa que a gente tem que falar a respeito disso. Segunda coisa é um conceito da faculdade de matemática, de engenharia, de exatas em geral, né? Que vocês não veem isso aí em lugar nenhum, que é uma coisa que chama limite. Limite é para onde tende o valor de uma conta quando você muda uma parte dela. Então, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui é um número y igual a 1 sobre x, né? Então, o que acontece com o y conforme a gente vai aumentando o x, né? Então, vamos supor o seguinte, se o x for o número 1, o y dá 1. Se o x for 2, o y dá meio. Ou seja, conforme eu for aumentando o x aqui, ó, o y vai diminuindo, certo? E se eu aumentar o x lá para o infinito, botar um número tão grande que é praticamente o fim de todos os números, o y aqui vai tender a zero, certo? Ok. E se eu diminuir o x, botar o x bem próximo do zero? Não pode ser zero, hein? Lembra que não pode ser zero, mas tão próximo do quanto eu conseguir do zero, de maneira que não seja zero. O que vai acontecer com o y? O y aqui, ó, vai dar um valor infinito. Tudo bem? No zero mesmo não existe, tá? Mas a tendência do x chegando perto do zero vai fazer com que a conta 1 sobre x, ou seja, o y, se torne praticamente infinito. Ah, mas e se eu passar do zero e for para o outro lado? Passei do zero, então eu estou vindo de números negativos, ó, o x é menos 2, menos 1, menos meio, eu estou me aproximando do zero, só que subindo. Então vai ficar 1 sobre um número negativo aqui, né? Ou seja, o y vai estar lá perto do menos infinito. Então essas coisas são meio estranhas de pensar, mas é bom você pensar um pouquinho nisso para você poder ter uma ideia de como é que ficam gráficos de função lá na frente quando a gente for falar de matemática do ensino médio, tá? Isso aqui é matemática básica do fundamental. Então beleza. E aí outra coisa boa é você saber, vamos supor que esse número aqui ele chama z, tá bom? E aí agora eu vou aumentar o valor do x quadrado. No mesmo passo, imagina que é o mesmo x, tá? Então quando o x daqui é 2, o x daqui é 2. Então quando o x daqui for 2, essa conta dá meio, o y dá meio e o z vai dar 1/4. Quando for 3 vai dar 1/3 e aqui vai dar 1/9. Ou seja, o z também vai tender a infinito quando eu fizer o x tendendo a zero aqui, né? Ou melhor, conforme eu for fazendo o x tendendo a infinito, o z vai se aproximando de zero, né? Só que ele vai fazer isso mais rápido do que o outro. Nota? No final das contas, os dois vão chegar no mesmo lugar. E é isso que é estranho a respeito de infinito, que é por isso que eles não põem essa matéria no ensino médio. Tem um limite até onde é ensino médio e onde é ensino superior, né? Mas é fácil de pensar. Se você for raciocinar, você vai ver que tipo, qualquer valor do x que você se aproxime do infinito, o x ao quadrado já está mais perto dele, seja lá como for, porque vai ser o mesmo x elevado ao quadrado. Então, obviamente, vai estar bem maior do que o x que você escolheu para fazer a equação do y, tudo bem? E as outras coisas se aplicam também, se ele for tendendo a zero, o z tende a infinito e assim por diante, tá? Isso aqui era só uma ideia de limite, para quê? Para dar uma sensação de progressão, conforme eu vou andando no x, o que vai acontecendo com o y, isso a gente vai usar pra caceta em função depois, tá bom? Ok, então vamos fazer agora um tipo clássico de exercício. Às vezes aparecem exercícios na forma de continha, que nem tá aqui. O que você tem que fazer? Tem que fatorar o bagulho, entendeu? Então isso aqui é 1/4 menos x² sobre meio mais x, certo?
E aí isso aqui vai ficar 1/4 menos x ao quadrado pela aulinha de fatoração que você concluiu ali atrás, é meio mais x e meio menos x, sobre meio mais x. Conclusão, isso aqui dá meio menos x. Isso aqui, ó, é equivalente a essa expressão grande inteira aqui. Ou seja, se o cara fala assim, calcule para x igual a 1/3 esse negócio, é só você botar 1/2 menos 1/3, que vai dar a mesma resposta. Tudo bem? Detalhe, lembrando que meio mais x tem que ser diferente de zero, tá? Então, se o cara colocar uma conta dessa, tiver x embaixo, tem que colocar diferente de zero. Se você for obrigado a escrever uma conta que tem x embaixo ou letra embaixo, tem que colocar do lado de uma maneira que o denominador não dê zero, tá? Ok. Vamos fazer mais uma continha aqui, ó. Esse probleminha era um probleminha de faculdade, nem lembro qual era, mas era de faculdade. O cara falou assim, olha, somando n ao numerador e o denominador da fração 3/5 eu obtenho 0,8. Ou seja, então ficaria assim, né? 3 mais n e 5 mais n igual a 0,8. O 0,8, para quem fez a aula de fração lá, vai lembrar quanto que era? 1 quinto é 0,2, 2 quintos é 0,4, 3 quintos é 0,6, 4 quintos é 0,8, certo? Então, multiplicando em cruz isso aqui rapidamente, vai dar 15 mais 5n é igual a 20 mais 4n. Posso fazer de cabeça? Posso? Ó, 15 mais 5n é igual a 20 mais 4n. O 5n menos 4n dá n, do lado esquerdo. E o 20 menos 15 dá 5. Acabou. Ok? Vamos fazer um outro aqui, já que aproveitar que a gente já está no embalo das continhas, vamos fazer esse de continha aqui. Por exemplo, 6x mais 18, x ao quadrado menos 9. É parecido com aquele, só que tem que tirar um 6 em evidência aqui antes, para dar x mais 3. E aqui embaixo vai ficar x menos 3 vezes x mais 3. Ok? Ó, tchau. Então isso aqui é igual a 6 sobre x menos 3. Ok? Ok, vamos para probleminhas agora, que probleminha é onde o bicho empaca, cara. Ó, aqui ele falou o seguinte, o cara pegou um Uber, ia gastar R$47 para fazer uma viagem inteira. Só que o Uber quebrou, ele parou 32 quilômetros antes de onde ele ia parar e pagou R$43. Eu quero saber quanto que tinha a viagem inteira. Dá para entender? Então, ok, primeira coisa no problema que a gente tem que fazer é declarar as variáveis de uma maneira que ela reflita nosso problema, ou seja, escolher direito as letras, traduzindo para português, tá? Então, isso quer dizer o quê? X é o quanto que a gente ia andar, ok? E aí agora eu andei x menos 32 quilômetros, certo? E aí, então eu vou falar que a razão entre as duas coisas tem que se manter constante. Porque antes, se eu andasse x, eu ia pagar R$47. E agora, como eu andei x menos 32, eu vou pagar só R$43. Dá para entender que se eu dividisse, a coisa tinha que dar igual? Por quê? Porque eu estou pagando um certo preço por quilômetro. Se eu andasse x quilômetros pagando 47 ao todo, daria x sobre 47 quilômetros ou por reais, ou 47 sobre x reais por quilômetro, né? E essa proporção tem que ser constante, entendeu? Na verdade, o jeito mais certo de escrever nesse caso seria até o contrário. Vou até apagar e escrever bonitinho aqui para poder seguir a lógica que eu estou falando agora. Vai ficar assim, olha, eu tenho 47 quilômetros, que aí fica embaixo, né, o cara? R$47 e eu ia fazer isso em x quilômetros, ou seja, dá um certo número de reais por quilômetro, né? Como se fosse um táxi lá, que você paga por quilômetro. Igual a R$43 agora e x menos 32 aqui, né? Aí multiplicar em cruz e passa para lá, passa para cá, resolve fazendo igual a gente está fazendo ali, né? Como que faz essa continha? Essa continha é ruim para você? Vamos fazer então, vai fazer ela aqui. Então vai ficar 47x menos 32 vezes 47. 47 e 32. Voltando lá na primeira aula do escambau lá, né, meu? Vamos fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai dar 40 vezes 30 vai dar 1.200. 40 vezes 2 dá 80, 7 vezes 30 dá 210 e 7 vezes 2, 14. Então isso aqui vai dar 1.490, 1.504. Isso aqui vai dar 1.504. Escrevi aqui, mas dá para fazer de cabeça, tá? Enfim, estou escrevendo para não errar, enfim.
Para ficar escrito aí. Então vai ficar 47,32. Vamos ver, vamos checar, né? Porque não custa nada, né? 47 vezes 32. 1504. Aí a próxima vai ser igual a 43x. 43x. Ou seja, vai ficar no final das contas 4x igual a 1504. Ok, vamos dividir isso aqui já. Como é que a gente dividia fazendo a continha lá? Nesse caso, como é por 4, é mais fácil fazer por 2 e por 2 do que fazer aquela parafernália inteira lá. Então vai dar 752. 700 por 2 dá 350, mais 25 mais 1. 350 mais 26. 376 quilômetros tinha a minha viagem inteira. Tudo bem? Então isso aí é o quanto tinha que ter o meu Uber até o final, ok? Próximo. Esse aqui também é clássico, mas ele é facinho. Não chega a cair assim no vestibular, ele é parecido com o outro. Cai exatamente igual o da outra página que eu vou fazer já já, tá bom? Mas isso aqui era assim, ó, tinha um time de futebol e eles foram comprar um pacote de camisetas para todo mundo, né? Que tinha... e eles iam pagar R$96 ao todo, né? Não sei quantas pessoas tinham no time. E aí eu sei que entraram 4 pessoas novas e aí o valor total passou para 108. Né? Quantas pessoas tinham no time antes? Né? Então antes eu tinha X pessoas e eu tenho R$96 para X pessoas. O que é isso aqui? Era quanto cada um pagou, qual era o preço da camiseta de cada um. E o preço da camiseta de cada um continua sendo igual. Na situação antes, quanto na situação depois, ó, R$108. E agora em X mais 4 pessoas. Dá pra ver? E aí como é que eu vou fazer? Multiplica em cruz, faz a continha. Igualzinho essa aqui, ó, tá? Mesma coisa, não vou fazer de novo porque é a mesma coisa, vou perder tempo aqui fazendo. E, ok, então aqui já foi os principais exercícios de fração algébrica, como cai e o que você precisa saber. Então precisa saber primeiro de tudo condição de existência, ter uma noçãozinha das variações, por exemplo, que o 108 sobre o x mais 4, que o 108 cresceu e o x mais 4 também cresceu. O 96 é menor e o x também é menor. Então quando eu dividir uma coisa pela outra vai ficar igual, ou seja, essa noção de limite aqui, ó, para dar a sensação de uma coisa dividida pela outra se mantendo constante ou não, no caso do y ou do z que eu expliquei. E no final das contas, probleminha, né? Além das fatorações aí que aparecem para resolver os problemas no meio, tá bom? Vamos para a próxima parte, que é o que cai aqui do bagulho, cara. Isso aqui é o que cai mesmo. Então, ok. O cara virou e falou o seguinte, ó. Isso aqui caiu na Sessão Grande no Rio, lá no Rio. Então aqui, 1 sobre A mais 1 sobre B igual a 1 sobre C, né? E o A é meio e o B é 1/3. Por que o cara fez isso? Porque ninguém sabe fazer conta com fração. O cara botou isso aqui no vestibular. Tenso, importante, botou uma conta dessa. É simples de fazer? E a galera não sabe. Se a galera soubesse, ele não ia ter posto, entendeu? Então tem gente que não sabe fazer isso, então aqui é hora de aprender. Então 1 sobre A, 1 sobre B igual a 1 sobre C. O A é meio, o B é 1/3. Ok. Então 1 sobre meio dá 2, velho. 1 sobre 1/3 dá 3. Isso aqui dá 1 sobre C, certo? Então o C, 1C tem que ser 1/5. Pronto. É assim que faz. Tá bom? Não entendi. Não entendeu. Tá bom. Ó, 5 igual a 1 sobre C, certo? Você não pode... Vou fazer o passa pra lá, passa pra cá. Depois eu faço de todo jeito, tá bom? Ó, a primeira coisa que a gente poderia fazer é passar o C multiplicando. Ia ficar 5C igual a 1. E depois eu passo o 5 dividindo. Então vai ficar C igual a 1/5. Essa é a forma mais rápida, vamos dizer assim. Poderia multiplicar tudo por C, dividir tudo por 5 que dá na mesma. Tá bom? Esse aí caiu, né? E esse aqui é o campeão disparado. Quando cai essa matéria inteira, eles resolvem essa matéria inteira nesse caso aqui. Por quê? Porque ele tem problema, conta tudo junto, no mesmo exercício. O cara falou o seguinte, ó. R$180 eu ia pagar ali para fazer um bolo de camisetas para um time de futebol, certo? Aí o que aconteceu? Entraram 3 jogadores a mais ali para dividir esse mesmo valor. E o valor é o mesmo. Os caras iam fazer o pacote, ia dar R$180, não faz diferença as camisetas das pessoas que entraram. Então, entraram 3 jogadores a mais só para contribuir. E aí o que aconteceu? Cada um dos jogadores pagou R$5 a menos na camiseta. Ou seja, mudou o valor da camiseta individual. Então agora eu não vou ter mais uma fração que era uma coisa igual a outra coisa. Vai ter que ter uma diferença entre elas aqui. Eu vou ter que somar ou subtrair uma coisa em algum dos lados.
Então o jeito de fazer é assim, a gente começa com o valor total das camisetas, nesse caso, dividido pelo número de jogadores. Isso daqui é o quanto cada cara paga pela sua camiseta antes, ok? E agora a gente vai ter o valor total, que vai ser o mesmo, nesse caso, dividido pelo novo número de jogadores, que é x mais 3. E obviamente essas coisas são diferentes, né? Dá para entender que eles são diferentes. E eu sei o seguinte, que isso aqui é quanto o cara pagou antes, e isso aqui é quanto ele pagou depois. E obviamente depois ele pagou menos, né? Porque dá pra ver que 180 dividido por x mais 3, que é um número maior que x, vai dar o maior do que 180 dividido por x, usando aquela ideia do limite que eu falei lá no começo. Então, o cara vai ter uma diferença. E quanto é essa diferença? R$5. Então isso aqui, ó, isso aqui tudo é um número, isso aqui tudo é um número. E esse segundo número é R$5 mais barato que esse. Ou seja, vamos escrever isso agora em matemática. Esse primeiro, que é o grande, é igual ao pequeno mais R$5. Dá para entender? Então, aí a gente escreveu uma equação de como ficou o preço individual das camisetas. Antes era cara, agora ficou barata, mais R$5. Entendeu? Que era cara, agora essa daqui é a barata, mais R$5, ok? E aí como é que resolve isso? Então vai ficar 180 sobre x é igual a 180 sobre x mais 3 mais R$5. Tem que tirar mínimo nesse negócio. Nossa, vamos tirar mínimo do bagulho. Então isso aqui vai ficar x mais 3 vezes 180, então vai ficar 180x mais 3 vezes 180, que é 300, mais 240, 540. Isso daqui tudo sobre x mais 3. X vezes x mais 3 é igual a esse cara aqui, ó, vai ficar 180x sobre x mais 3. E o 5 precisa tirar mínimo? Pode tirar, pode não tirar, você que sabe, vai dar na mesma no final. Eu prefiro deixar esse cara aqui, deixar esse cara aqui, ó, passado para lá, negativo, certo? E botar o igual aqui, ó. Botar o igual para cá. Porque eu deixo tudo que é x de um lado, o número do outro. E aí fica um denominadorzão só para todo mundo aqui, ó. X mais 3 para todo mundo, fica uma coisa só. E aí eu já consigo fazer a conta direto, ó. X mais 3. Aí, ó, vai ficar, tá vendo que esse 180 vai morrer, ó? Pá e pá, morreu, certo? Então eu vou passar esse bloco inteiro aqui, ó, para lá e esse 5 aqui para cá dividindo. Então vai ficar x mais 3 aqui desse lado. Depois, eu já poderia fazer direto passado para a esquerda, mas eu ia pular muita etapa, de repente vocês vão se confundir. Então, ok, passei o x para lá e aqui vai ficar 540 dividido por 5, meu. 540 dividido por 5. Notem que aqui, ó, eu não vou terminar de resolver isso aqui, tá? Por quê? Porque isso aqui é matéria de ensino médio, né? Eu botei o exercício de ensino médio na aula de ensino fundamental. Por quê? Porque aqui vai aparecer x quadrado, tá vendo? E aí vai cair numa equação de segundo grau, vai ter que resolver por Bhaskara, equação do produto, etc. Então a gente vai fazer de novo esse problema lá na frente, quando a gente estiver falando de equação de segundo grau, tá? Eu só queria mostrar para vocês como que raciocina esta parte aqui, ó. Tudo bem? Como que monta esse negócio, tá bom? Então é isso aí, gente. Coloquem as dúvidas nos comentários aí. Se eu fiz bobagem na conta, me avisa. E é isso aí. Boa sorte. Valeu.